Olá, vamos a mais uma aula de cálculo diferencial integral 1. Eu havia dito na aula anterior que essa já seria de diferenciação implícita ou derivação implícita, que é uma aplicação da regra da cadeia. Mas eu decidi mudar um pouquinho aqui, vou resolver 3 exercícios, uma solicitação que já me foi feita sobre colocar mais exercícios. Então, são questões, assim, de certa forma típicas de regra da cadeia, né? Quando eu tenho uma função trigonométrica, como aqui é o seno, de uma expressão em x e não somente de x, então cabe aqui regra da cadeia. Quando eu tenho uma função raiz quadrada, raiz cúbica, aqui é raiz quadrada. E uma situação também, quando eu tenho aqui, por exemplo, 1 sobre um polinômio, que é uma situação, esse terceiro caso aqui, que até dá para resolver sem regra da cadeia, utilizando a regra do produto, a forma U sobre V. Tá? Mas aqui também dá para fazer como uma, aplicar, né, como se fosse uma função composta, a gente vai ver, para aplicar uma transformação e depois resolver através da regra da cadeia a derivada. Então aqui o que eu quero é derivar, né, o que nós vamos fazer é derivar essas 3 funções, derivar a função f em relação a x, é encontrar o df dx, ok? Ou o f' de x, é isso que nós vamos fazer nesses 3 casos, ok? Vamos lá então? Aqui no primeiro exercício nós temos 9 seno de x ao quadrado mais 1. A gente pode, uma das formas de fazer isso é escrever a f em relação a uma variável u, né? Quem seria esse u que vai ser em relação a x? Eu vou chamar de u essa expressão que está aqui, a expressão em x, geralmente você chama de u. A expressão que está ou dentro de um seno, ou dentro, entre parênteses elevado a um certo expoente, geralmente é isso que você vai chamar de u. Tá? Então, x ao quadrado mais 1 é a minha u de x. Portanto, a minha f de u é 9, que multiplica o seno de u. Tá ok? Tá aí, a gente pode escrever dessa forma. Bom, o que se deseja aqui é determinar a derivada da função f em relação à variável x. Bom, se essa função f, tá, ela está escrita aqui em relação a u, que por sua vez está escrita em relação à variável x, e eu quero a derivada de f em relação a x, qual é o caminho que a regra da cadeia me dá? Quer dizer, o que eu quero a derivada da f em relação a x, como eu indiquei aqui na seta. A gente calcula a derivada de f em relação a u, então fica aqui df du, e multiplica pela derivada de u em relação a x. A gente faz esse caminho, passando por u. Ok? Isso tudo aqui você viu na aula anterior, o link da aula anterior está lá na descrição. Isso é a chamada regra da cadeia. Então, para esse exemplo aqui, né, a nossa f' de x, que é a mesma coisa, se você preferir, df dx, é o que nós temos aqui na regra da cadeia, vai ser igual a quê? Derivada de f em relação a u. Bom, derivada de f em relação a u, 9 seno de u vai ficar 9, o 9 é constante, permanece, derivada do seno é o cosseno de u, porque é em relação a u. Então fiz essa parte aqui. Agora falta o quê? Multiplicar pela derivada de u em relação a x. Olha aqui, u em relação a x é x ao quadrado mais 1. Tá? Du dx é 2x. Ok? A gente pode, né, numa situação como essa, já deixar aqui indicado, né, olha, f' de u, né, é igual a 9 cosseno de u, que é o que eu coloquei aqui na expressão. Tá? E o' de x, ou du dx, né, é igual a 2x. Isso daqui é du dx. E aqui em cima é a df du. Ok? Pronto, substituir. Praticamente está pronta, né? Bom, não está totalmente pronta porque aqui nós temos u, essa variável intermediária que a gente sabe que é x ao quadrado mais 1. Então eu só vou fazer a substituição de u por x ao quadrado mais 1. E aqui vou multiplicar por 2x. O que eu posso fazer, cuidado, esse 2x não está multiplicando x ao quadrado mais 1, ele está multiplicando o cosseno, ou o 9 se você quiser. Então pode fazer 9 vezes 2x, vai ficar 18x cosseno de x ao quadrado
mais 1, tá? Aqui eu resolvi, né, mostrando ali a decomposição da figura não, perdão, da função e aplicando aqui a regra da cadeia. Vamos lembrar que a gente pode fazer, né, numa situação dessa, em que você tem lá f de x igual a 9 seno, eu já ia escrever cosseno, aqui é 9 seno de x ao quadrado mais 1, como é que você pode derivar diretamente essa função, a f' de x aqui? Tá? Bom, se tratar, olha aí, 9, o 9 é constante que multiplica a parte variável, mantém. Aí como é que fica a derivada do seno de alguma coisa? É o cosseno dessa alguma coisa, né? X ao quadrado mais 1. Tá? Só que como essa alguma coisa não é só x, mas sim uma função de x, não se esqueça que depois você tem que multiplicar pela derivada dessa alguma coisa, a derivada de x ao quadrado, que é 2x. Pronto, está aqui, ó, você derivou. Né? Exatamente o que a gente tem aqui. Depois foi só um trabalho algébrico aí de multiplicar 9 por 2x. Ok? Então pode fazer diretamente. Aqui eu vou, nesses exercícios, resolver passo a passo e depois fazer o que eu fiz aqui ao lado, né? Derivar de uma maneira mais direta. Bom, agora aqui nós temos uma raiz quadrada, né? O que a gente vai fazer aqui, primeiro, é reescrever essa função f de x, então eu não estou derivando, eu estou reescrevendo a função na forma de potência. Né? Lembre-se que calcular uma raiz quadrada, né? Raiz quadrada aqui, o índice da raiz é 2, você tem uma expressão aqui elevado a 1 quando não tem nada ali no expoente. Tá? Isso daqui você pode escrever, então aqui você tem uma base, né, do seu radicado. Isso aqui você pode escrever como sendo essa base elevada a quanto? Elevada a 1, que já estava, sobre o índice da raiz. Tá? Isso é uma propriedade de potência. Tá, ok? Então essa expressão pode ser escrita como 5x ao cubo mais x menos 1, tudo isso elevado a meio. Pronto, elevado a meio elevar a meio é calcular a raiz quadrada. Agora, a partir daí, a gente justamente define ou calcula a derivada. Eu posso reescrever essa minha função f da seguinte forma, a partir daqui. Né? Eu tenho uma f de u, que é u elevado a meio, sendo que u é exatamente essa expressão que está dentro da raiz ou dentro dos parênteses aqui. 5x ao cubo mais x menos 1. Está aí. Né? Então, a derivada da função f em relação a x, regra da cadeia, é a derivada da f em relação a u, multiplicado pela derivada de u em relação a x. Que vai ser igual a quanto? Bom, derivada de f em relação a u a gente vai calcular aqui, ó, df du é só fazer o quê? Meio, o meio vem multiplicando, u elevado a meio menos 1, meio menos 1 é menos meio. Tá? Eu vou deixar dessa forma por enquanto, mas a gente poderia inverter aqui, né, e colocar 1 sobre 2u elevado a meio, que é a raiz. Isso a gente pode fazer depois, aqui na expressão. E aqui a derivada de u em relação a x, portanto, du dx, é o quê? Derivada de 5x ao cubo, 3 vezes 5, então fica 15. X elevado a 3 menos 1 é 2. Derivada de 1x é 1 e derivada de menos 1 é 0. Derivada de constante é sempre 0. Ok? Então nós temos aqui, olha, df du, essa expressão aqui, meio u elevado a menos meio, que multiplica du dx está aqui, 15x ao quadrado mais 1. Ok? E aí a gente vai substituir u pela expressão em x. Bom, aqui eu já vou fazer o seguinte, antes de fazer essa substituição. U elevado a menos meio, quando você tem a elevado a menos n, você pode escrever como sendo 1 sobre a elevado a n. Também propriedade de potência. Tá? Essa propriedade nós vamos aplicar aqui no u elevado a menos meio. Então vai ficar só o 1 aqui em cima, por enquanto. Embaixo, 2u elevado a mais meio, multiplicado por 15x ao quadrado mais 1.
ok? Bom, continuando aqui, né, a nossa df dx vai ser igual a quanto? U elevado a meio é a mesma coisa que raiz de U. Então fica 1 sobre 2 raiz quadrada de U vezes 15 x ao quadrado mais 1. Tá? Eu já poderia aqui ter substituído U por essa expressão toda aqui, né, em x, tá? Mas deixei aqui para o final, isso tanto faz. Então nós vamos ter 1 que multiplica 15x ao quadrado mais 1 é o próprio 15x ao quadrado mais 1, ok? E aqui embaixo vai ser 2 raiz quadrada de quanto dessa expressão? 5x ao cubo mais x menos 1. Pronto, encontramos aí a derivada da função f em relação a x. Tá ok? Aqui também a gente poderia ter feito de uma maneira direta a partir dessa expressão aqui, né? Vamos ver aqui numa próxima página. Tá aqui, né? Então, partindo aqui dessa expressão, a derivada vai ser obtida de que forma aqui? Você vem com 1 meio multiplicando a própria expressão, né? Lembra disso? Sem alterar nada na expressão, como se isso daqui fosse uma variável x, é uma variável u, que depende do x. No expoente, você já tinha meio, então fica meio menos 1, que dá menos meio. E aí você não esquece só de multiplicar pela derivada do que está dentro dos parênteses. Derivada de 5x ao cubo é 15x ao quadrado. Tá? Derivada de 1x é 1, derivada de menos 1 é 0. Pronto. Acabou, você já derivou aqui. A partir daí o que a gente faz somente é uma transformação algébrica aqui, né? Por exemplo, meio vai ficar meio que multiplica, essa expressão vai para baixo, então você vai ficar tudo aqui 1 sobre 2 e o 5x ao cubo mais x menos 1 vai estar elevado agora a mais meio, que você sabe que é raiz quadrada, e aqui 15x ao quadrado mais 1. Tá ok? Para finalizar, chegar ao mesmo resultado que nós vimos ali atrás, né? 1 multiplicado por toda essa expressão é a própria expressão, 15x ao quadrado mais 1, sobre 2, e aí eu coloco esse elevado a meio, essa expressão elevada a meio, dentro de uma raiz quadrada, 5x ao cubo mais x menos 1 exatamente. O mesmo resultado obtido ali atrás. Tá? Então é uma forma um pouquinho mais direta em que eu não preciso escrever a decomposição das funções. Bom, esse último item aqui, né, nós temos um formato que eu já comentei, eu poderia chamar de uma expressão na forma u sobre v, e aí aplicar a regra da derivada do quociente. Tá? Mas perceba o seguinte, que eu poderia, olha, considere aqui, né, essa expressão como sendo elevado a 1, é isso que acontece aqui. Tá? E usar aquela propriedade que nós usamos agora há pouco ali, o expoente negativo. Então eu vou reescrever a função num outro formato. O expoente negativo você pode transformar em positivo fazendo o quê? Invertendo a base. Tá? Mas quando está positivo também você pode transformar em negativo invertendo a base. E aqui a nossa ideia é justamente inverter essa base para poder escrever nesse formato aqui, olha. X ao quadrado mais 2x menos 4, bom, só que não é isso, né? É elevado a 1 lá embaixo. Se for aqui em cima, é elevado a menos 1. Pronto, esse formato aqui nos permite exatamente aplicar a regra da cadeia. Tá? E é isso que a gente vai fazer. A partir daqui, né, eu tenho uma função f de u, que é igual a u elevado a menos 1, e tenho uma função u de x, que é igual a x ao quadrado mais 2x menos 4. Tá? Então, daqui sai que df, né? df du vai ser igual a quê? Menos 1 que multiplica u elevado a menos 1 com menos 1, menos 2. Tá? Isso daqui pode ser escrito como menos 1 sobre u ao quadrado, se já quiser deixar nesse formato. Tá? Da mesma forma aqui eu vou ter du, travou, vamos lá, du dx,
que é igual a quê? Derivada de 1 em relação a x? Derivada de x ao quadrado é 2x. Derivada de 2x é 2. E derivada de menos 4 é 0. Então está aqui, eu determinei du dx. Então agora vamos exatamente para a resolução aqui. Olha, df dx, derivada de f em relação a x, é df du, que nós já calculamos, multiplicado por du dx, que nós também já calculamos. Então vai ficar df du, está ali, é menos 1 sobre u ao quadrado. Multiplicado por du dx, é 2x mais 2. Substituindo u pela expressão x ao quadrado mais 2x menos 4, nós vamos ter menos 1, esse 1 eu já vou multiplicar aqui, né, o 2x, deixar indicado aqui, o 2x mais 2, tá ok? Olha, vamos considerar já menos 1 multiplicado por essa expressão, já vamos distribuir aqui. Né? Menos 1 que multiplica 2x vai dar menos 2x. Menos 1 que multiplica 2 vai dar menos 2. Pronto, aí não fica mais fração para fração, o traço para fração, tá? E u ao quadrado, cadê? X ao quadrado mais 2x menos 4, isso é u que vai estar ao quadrado. Tá ok? Tá aí, então, determinamos a derivada fazendo a decomposição. Agora, como isso poderia ser feito de uma maneira mais direta, né? Você tem aqui a função f de x, tá? Para determinar a f' de x, você já vem com o menos 1 aqui do expoente multiplicando tudo, multiplica a própria expressão sem alterar nada, 2x ao quadrado mais 2x menos 4. No expoente você subtrai 1, então fica menos 2, e multiplica agora sim pela derivada do que está aqui dentro. 2x mais 2, essa é a derivada. Pronto, né? Já chegamos praticamente no resultado. Aí é só uma questão de jogar essa expressão aqui para baixo elevada ao quadrado. Então essa expressão vai ficar aqui embaixo. X ao quadrado mais 2x menos 4 elevado a 2, positivo agora, e o menos 1 eu distribuo, que é o menos 1 que multiplica 2x mais 2, que dá menos 2x menos 2. Você pode aqui, de uma maneira bem direta, efetuar o cálculo dessa derivada, ok? Espero que essas questões tenham ajudado aí a compreender melhor como eu aplico a regra da cadeia para determinar a derivada de função composta. Mais adiante, nós vamos trabalhar as aplicações de derivadas e aí eu vou voltar a utilizar a regra da cadeia, além de tantas outras regras de derivação. Até lá!